A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Que nesses breves momentos, enquanto meditamos na palavra do Senhor, haja uma restauração tremenda do Senhor na sua vida, em todas as áreas agora. Estamos na presença do Senhor, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele está no meio, operando, transformando, renovando, revelando, curando, libertando, prosperando, consolando. Aleluia. A minha Bíblia está aqui aberta em Romanos capítulo 1, versículo 5. Por intermédio de quem? Aqui é Jesus Cristo, amém? Por intermédio de Jesus Cristo. Viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Essa palavra tem como título a obediência da fé. No versículo 9 diz assim: porque Deus, a quem eu sirvo no meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Amados, a graça vai abrindo os nossos olhos, gerando em nós o querer e o efetuar. Como diz em Mateus 7,14, que aquele que ouve e pratica é casa na rocha. Como meditamos ontem em Tiago, que aquele que ouve e não pratica está sendo enganado pelo espírito do erro. A palavra quer nos levar à obediência da fé, não uma obediência que tentamos produzir pelo esforço ou pela culpa na carne, mas a obediência milagrosa que é fruto da salvação. A obediência não é uma condição para a salvação, a obediência é o efeito da salvação. O Senhor santifica aqueles que Ele salva pelo sangue, e essa santificação vai mudando o nosso querer e nos motivando a praticar. Como é maravilhoso, amados, estarmos diante de uma palavra genuína, como diz em 1 Pedro, capítulo 1, 23, e também capítulo 2, versículo 2, que quando você tiver um leite racional, a palavra verdadeira, produzirá mudança. É maravilhoso ver aqui a obediência da fé. É aquela obediência milagrosa que o Senhor gera em nós para que nós venhamos a conseguir, a querer e a efetuar a perfeita vontade do Senhor. A palavra de Deus diz em João 14, 15, que aquele que ama ao Senhor guarda os seus mandamentos. E em 1 João capítulo 2, versículo 4, diz que aquele que diz amar o Senhor e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E o mandamento agora de amar o Senhor de todo o nosso coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos, este mandamento é possível à medida que nós vamos andando no Espírito. Quando começamos a andar no Espírito, nos encher do Espírito, começamos a perceber as coisas de forma espiritual. A palavra vai santificando a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca, as nossas atitudes e relacionamentos. O rio da vida, por onde quer que passa, tudo viverá, como diz em Ezequiel 47, 7. E essa palavra vai gerando em nós essa vontade, esse desejo de ser agradável e frutífero para a glória do Senhor, como diz em João 15, 8. Em 2 Timóteo 3, 5 fala daqueles que dizem que são cristãos, têm até uma forma exterior de piedade, mas que negam o poder, a eficácia. Eles são aparentemente cristãos, mas não têm vida e eficácia, não têm fruto. É como uma árvore que só tem folhas e não tem fruto. É como um mar que lança suas sujidades. É como uma nuvem que faz barulho, mas não joga água sobre a terra. Vemos que o Senhor quer que nós sejamos um ramo frutífero para a glória dele. A palavra de Deus mostra claramente que Deus dá semente ao que semeia, em 2 Coríntios 9, 10. Em Gálatas 6, 9 e 10 diz para nós não cansarmos de semear no Espírito. A palavra de Deus diz em Hebreus 4, 14 que nós devemos manter firme a nossa confissão. Isso também está lá em Hebreus 10, 23. Manter firme a nossa confissão não é apenas confessar o nosso pecado, não é só confessar aquilo que nós estamos errando, mas confessar quem Cristo é em nós, quem nós somos em Cristo, confessar as promessas, confessar a palavra diante das circunstâncias. É fazer como Ezequiel diante do vale dos ossos secos. A obediência da fé é alimentar o seu coração, entesourar a palavra
encher o seu coração, que a palavra de Deus abunde abundantemente, olhe, abunde abundantemente no seu coração. Habite muita palavra no seu coração, queridos. Essa é a obediência da fé, é encher-se do Espírito, é encher-se da palavra. E isso não está completo se a palavra não estiver na sua boca. Pois em Romanos 10, 9 e 10, diz que a presença do Senhor agora está na nossa boca e no nosso coração. Ele é Espírito, é a palavra, é a semente, como diz Lucas 8:11. O que vemos que a obediência da fé é essa obediência de encher o seu coração com a palavra, a fim de semear a palavra para a glória do Senhor. A palavra diz em Tito 1,16 que eles professam conhecer o Senhor, mas negam com suas obras. Vemos então que o Senhor quer nos levar à obediência, e a obediência da fé é restaurar todas as coisas na terra como no céu. É ter o ponto de vista de Deus, é ganhar a mente de Deus, pois a mente de Deus é a sua palavra. E tudo aquilo que está contrário à sua palavra deve ser desfeito de forma profética e perseverante. Pois quando você começar a semear no Espírito, a profetizar a palavra, eles dirão que você é da nova era, pensamento positivo, que você está querendo ser Deus e mandar em Deus. Mas na verdade isso é apenas obediência da fé. Vemos que Jesus é o nosso único modelo, e na Galileia, quando o vento contrário vinha e ele percebia que não era do Pai, ele não aceitava passivamente, religiosamente, mas ele tinha uma fé agressiva contra as trevas. Assim que ele discernia que aquilo não era a vontade do Pai, ele desfazia aquilo. Ele desfazia as enfermidades, a falta de pão, ele desfazia o cativeiro de demônios, ele desfazia a febre, ele desfazia tudo aquilo que ele sabia no coração dele que não era a vontade do Pai. Podemos saber qual é a vontade do Pai quando vemos o Gênesis. Deus criou o homem e colocou no jardim de abundância e deu a ele uma vida abençoada em tudo, principalmente pela comunhão com o Senhor. Isso foi perdido pela desobediência de Adão. Mas em Gálatas 3, 13 e 14 diz que isso é devolvido a nós, os gentios, em Cristo Jesus. Essa vida abundante tem a ver com relacionamento com o Senhor, com fruto do Espírito, com caráter, com estar preparado para o arrebatamento da igreja, com relacionamentos saudáveis aqui nessa terra e desfazer as obras do diabo. Vemos que não podemos dar lugar ao diabo, mas também precisamos, além de não dar lugar ao diabo, desfazer as obras do diabo. Jesus chamou de incrédulos aqueles que não expulsavam demônios e não desfaziam as enfermidades e as obras do diabo. Então uma árvore frutífera é uma árvore que não apenas tem a folha, o refrigério de se sentir salvo e congregar numa igreja, mas tem o fruto, a obediência da fé. Quando nós vemos que Jesus levou as enfermidades, é porque ele não queria a enfermidade, que isso veio após a queda. Então discernimos que a enfermidade é um inimigo, e todo inimigo deve ser colocado aos pés de Cristo, sujeitados. Aleluia! Então, quando discernimos os inimigos, que são todos os efeitos da queda, nós começamos a entender que a obediência da fé é combater os inimigos. O inimigo é o pecado e os efeitos do pecado. Tudo aquilo que Jesus levou na cruz do Calvário não pode permanecer na vida das pessoas. E então nós temos uma fé agressiva que destrói as obras das trevas. E as obras das trevas são conhecidas, são as obras da carne e são as obras da queda. E quando nós temos essa comunhão com o Senhor, com a palavra e com pessoas cheias do Espírito Santo, nós começamos a discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Muitas pessoas atribuem ao Senhor a doença, a falta de recurso, como a escassez, a angústia, atribuem ao Senhor o fato de algum familiar não estar se convertendo, mas quando você conhece o coração do Senhor e o Espírito Santo interpreta as Escrituras para você e te dá a revelação, você começa a discernir que Jesus levou na cruz do Calvário para gerar uma nova raça livre, livre no espírito, livre financeiramente do cativeiro da dívida, do cativeiro da doença. Jesus levou o cativeiro e deu dons aos homens. E vemos que Jesus é um modelo, e ele disse: ide, pregai o evangelho, curai os enfermos, libertai os cativos, consolai os tristes. Essa é a unção que está lá em Isaías 60 e 61. Que eu e você possamos discernir a obra de Deus e a obra do diabo, discernir entre a mão direita a mão esquerda, discernir claramente qual é o inimigo a ser destruído. E se lemos o Evangelho, veremos Jesus sendo esse modelo. Ele diz em João 14:12, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Que nós possamos ser imitadores de Deus, de Jesus Cristo pela graça, e fazer as mesmas obras e ser frutífero para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus.